Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar de um filo bastante grande, que são os artrópodes. Eu não estou com a apostila de vocês aqui, então eu não vou saber falar em qual página tá? Quem tiver com a apostila aí e quiser passar a página para os amigos aí, pode me ajudar. Ó, aula de biologia ao ar livre, né? Então, vários lindos passarinhos aí. Daqui a pouco eles se acalmam. Bom, então vamos começar. Página 246. Ah lá. Conseguiram? Ah, não, mentira. Esse aqui é molusco. Desculpa. Ó, os moluscos vêm depois, né? 250. Pessoal, então vamos lá, ó. Os artrópodes, eles estão num filo extremamente grande. Então, a gente tem o maior número de espécies conhecidas aqui nos artrópodes, tá? Espécies conhecidas nesse filo. Tá? Então, é um filo enorme. Felipe veio aqui. Vamos lá, então. Vamos para as características, então, das células. São eucariontes. Vamos lembrar, então. Oi. São eucariontes. O que são eucariontes, tá? São aquelas células que têm um núcleo organizado, ou seja, todo o material genético está protegido por uma membrana nuclear chamada carioteca, tá? Outra coisa, eles são triblásticos. O que é um ser triblástico? Quando a gente estudou, a Bruna está chegando aqui, ó. Quando nós estudamos embriologia, vocês viram que quando no desenvolvimento embrionário esses seres desenvolviam 3 folhetos embrionários, a gente chamava eles de triblásticos. Então, aqueles que têm a mesoderme, a endoderme e a ectoderme são chamados de triblásticos, certo? Bom, outra coisa que eles têm como característica é que eles são protostômios. Isso também foi estudado quando a gente viu desenvolvimento embrionário. O que é isso aqui, ó? Quando ele estava lá no processo de segmentação, que originava a blástula, a glástula e a neurula, em um dos momentos originava o arquêntero, e esse arquêntero ele tinha uma abertura, e essa abertura a gente chamava de blastóforo. Quando o blastóforo ele origina primeiro a boca e depois o ânus, a gente classifica eles como protostômios. Se o blastóforo originar primeiro o ânus e depois a boca, a gente vai classificar eles como deuterostômios. Na escala evolutiva, nos filos, a gente só tem 2 filos que são deuterostômios, que é o caso dos equinodermos e dos cordados. Até equinodermos, todos eles são protostomados, tá? Todos eles vão originar primeiro a boca e depois o ânus, tá? Vamos continuar, então, aqui para as nossas características. Outra coisa que eles têm de características quanto à reprodução. Vamos lá, ó. Eles são dioicos. Vamos lembrar o que são dioicos, né? Dioicos é porque eles têm sexos separados. Eles não são hermafroditas, tá? Então, nesse caso aqui dos filos dos artrópodes, nós temos 3 classes a ser estudadas, que são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Todos eles são dioicos, ou seja, eles possuem sexos separados. Tem um indivíduo macho e tem um indivíduo fêmea, tá? A reprodução deles é sexuada, ou seja, a participação de gametas com variabilidade genética, tá? E o desenvolvimento é indireto.
indireto. O que é o desenvolvimento indireto? Desenvolvimento indireto é aquele em que há a participação de larvas. Então, a gente tem formação de larvas antes de chegar no indivíduo adulto. Uma coisa que é bastante importante aqui no desenvolvimento é que, no caso dos artrópodes, grande parte do filo sofre o que nós chamamos de metamorfose, tá? Essa metamorfose, ela pode ser completa ou incompleta. A gente vai estudar já isso aqui. Mas é bastante importante vocês já saberem que no desenvolvimento desses artrópodes, alguns deles, na verdade a sua maioria, sofrem metamorfose. Então, eles transformam-se totalmente, eles mudam totalmente de aparência do indivíduo jovem para o indivíduo adulto. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Posso continuar? Sim. Dúvidas agora? Não, né? Bem tranquilo essa parte aqui. Eu vou mandando a fotinho lá no grupo para vocês. Porque quem está fazendo o relatorinho aí, não se perde. Vou apagar aqui, tá? Bom, continuando então as características desse filo, vamos falar então um pouquinho que eles possuem um exoesqueleto. Eles possuem um exoesqueleto quitinoso. Bom, essa é uma característica bastante marcante desse filo. Por quê? Esse exoesqueleto, ele dificulta o crescimento desse animal. Então, para que esse animalzinho ele possa crescer, ele precisa trocar esse exoesqueleto. Sabe quando você mata uma barata e ela faz crack? Aquele crack é que você está quebrando esse exoesqueleto dela, tá? Então, assim, ó, esse exoesqueleto, o animalzinho lá, ele tem, enquanto ele está sem o exoesqueleto, o que acontece com ele? Ele está crescendo. Aí o exoesqueleto se forma e ele vai crescer só até ele encostar na parede do exoesqueleto. Quando ele encosta, ele para de crescer. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que trocar. Quando ele troca, ele volta a crescer. Então, a cada momento que ele está crescendo, é uma muda desse exoesqueleto. Essa muda de exoesqueleto é chamada assim, ou também chamada de ecdise, tá? Então, para que esse animalzinho cresça, ó, ele precisa passar por momentos de mudas, ou ecdises. É bastante comum a gente ver no verão, lá no período de novembro, dezembro, a gente encontrar ecdises de cigarras, que é quando elas começam a cantar bastante, e aí elas aparecem na natureza e elas trocam muito, elas fazem muitas ecdises. É bastante comum a gente achar a casquinha das cigarras. Tenho certeza que vários de vocês já viram essas casquinhas de cigarra, ou mesmo de besouro, né? Bom, esses indivíduos, que são bastante especiais aí, eles também têm apêndices articulados. O que são esses apêndices articulados? São as asas, tá? Então, a gente tem aqui as asas, são as patas e também as antenas. Então, todos os apêndices presentes nesses indivíduos, eles têm articulações. Tanto asas, como as patas, como as antenas desses animaizinhos aí, todos eles são articulados, tá? Vamos falar um pouquinho, então, desse sistema circulatório. Eles já possuem um sistema circulatório, porém, o sistema circulatório desses bichinhos
são abertos. Então, o sistema circulatório dele aberto, ou também chamado como lacunar, tá? Então, sistema circulatório aberto ou lacunar. O que significa isso? Que, em algum momento, a circulação desses animaizinhos, o líquido circulatório deles, sai dos vasos sanguíneos e cai em uma cavidade, tá? Então, por isso que é um sistema circulatório aberto ou também chamado de lacunar. Por quê? O fluido circulatório sai de dentro dos vasos e cai em lacunas, tá? Esse sistema circulatório, ele já tem a função de estar transportando substâncias. Tranquilo? Vou mandar lá para vocês também. E aí a gente vai falar um pouquinho do sistema respiratório. O sistema circulatório desses bichinhos, como a gente tem 3 classes muito diferentes fazendo parte desse filo, que a gente tem os insetos, a gente tem os crustáceos e a gente tem os aracnídeos, que são totalmente diferentes. Então, o sistema respiratório também pode ser de maneira diferenciada, tá? Então, vamos lá, ó. O sistema respiratório. Todos eles são o quê? São aeróbicos. Todos precisam do oxigênio, isso não é discutível, tá? Então, vamos lá. No caso dos insetos, a respiração é do tipo traqueal. Que são um monte de tubinhos que percorrem o corpo dele e as aberturas acontecem na extremidade do corpo. Isso aqui a gente tem os insetos. Nos aracnídeos, coloquei errado. Primeiro aqui. Nos aracnídeos, ela é filotraqueal. É semelhante com as traqueias, mas ela é um pouquinho mais eficiente porque ela já vai banhar os tecidos, tá? Filotraqueal. Isso aqui acontece nos aracnídeos. Depois nós vamos estudar cada uma dessas classes, tá? E no caso dos crustáceos, essa respiração ela é branquial. Até porque eles são o quê? Aquáticos, né? Então, aqui os crustáceos, eles vão retirar o oxigênio da água, por isso que é branquial. Então, nós temos um sistema respiratório diferente de acordo com as classes existentes nesse filo. Tranquilo? Bom, vamos lá então para o nosso sistema digestório. Sistema digestório é completo. O que é um sistema digestório completo? É um sistema digestório que começa na boca e termina no ânus, né? Então, isso é um sistema digestório completo. Eles já fazem, então, uma digestão extra ou intracelular. O que vocês acham? Sistema digestório completo, digestão extra ou intracelular? Extracelular? Claro, isso mesmo. Então, como ele tem um sistema digestório completo, ele já tem alguém que faça por eles, as células não precisam ficar mandando enzimas digestivas. No caso dos aracnídeos, tá? Esse grupo aqui, ele ainda faz um pouquinho de digestão intra e extracelular, porque a aranha faz uma digestão extracorpórea. Então, por quê? Antes dela capturar a presa dela, ela libera enzimas digestivas e ela já vai sendo corroída fora do corpo, tá? Vamos para o sistema, então, excretor. Só controla meu tempo depois, pessoal? Quanto tempo falta de aula? Falta uns 8 minutos. Então, dá tempo de falar do sistema aqui. Sistema excretor desses bichinhos aí, tá? Bom, eles já têm um sistema excretor, eles já fazem excreção por um sistema especializado. No caso dos insetos,
a gente tem os túbulos de Malpighi. Então, no caso dos insetos, por túbulos de Malpighi. No caso dos crustáceos, a gente tem a presença de glândulas verdes. E no caso dos aracnídeos, nós temos glândulas roxais. Então, são glândulas excretoras que aqui nos crustáceos ficam mais próximo da cabeça, tá? Desse animalzinho. No caso das aranhas e dos escorpiões, essa glândula fica na coxinha deles, tá? E os insetos, eles possuem túbulos de Malpighi. Então, vocês estão vendo que, evolutivamente, os artrópodes, eles estão muito mais especializados do que os filos estudados até agora. Nós vimos lá o primeiro filo, que foi os poríferos, eles nem tecidos tinham, né? Então, eles não tinham tecidos verdadeiros. Tudo que acontecia dentro do corpo daqueles animais ocorria dentro por células especializadas. Depois a gente viu os quinidários, que eram as águas-vivas, já tinha tecido, mas uma organização corporal ainda bem simples, né? Depois dos quinidários, nós vimos os plateumintos, que são aqueles vermezinhos chatos, que já tinham alguma especialidade, mas também com bastante primitivo ainda. Depois vimos os nemateumintos, os sistemas vão se evoluindo, né, que são os nematódios. Depois a gente viu os anelídeos. Os anelídeos, eles já tinham até o pigmento chamado hemoglobina como o ser humano. Mas os artrópodes, sem dúvida, ganham de todos eles nos quesitos evolutivos. Eles já têm quase todos os sistemas muito bem desenvolvidos, tá? Só para a gente completar aqui, eu vou colocar para vocês que eles possuem um sistema nervoso ganglionar. Deixa eu mandar a fotinho para vocês dela. Então, eles têm lá um sistema nervoso ganglionar. Vou colocar aqui para vocês. Então, eles têm sistema nervoso ganglionar. E outra coisa que é importante, eles já têm presença de órgãos sensoriais. Certo? Então, ele já tem esses órgãos sensoriais bastante desenvolvidos também. Principalmente os insetos, eles têm estrutura já que captam cor e imagem. Todos eles têm antenas que percebem o meio ambiente. Enfim, eles já são bastante desenvolvidos com questão ao sistema nervoso comparado aos filos anteriores. Bom, pessoal, então, essas são as características do filo dos artrópodes. Na próxima aula, a gente entra na classificação. Aí a gente vai falar certinho dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, dos quilópodes e dos diplópodes. Essas duas últimas classes, elas são bem simplesinhas. Os quilópodes, quem está presente nela é a centopeia e a lacraia. E nos diplópodes, o representante dessa classe é o piolho de cobra. Então, são classes bem simplesinhas. A maior classe a ser estudada, então, aí é os insetos. Certo? Tranquilo até agora? Tranquilo. Tranquilo. Para hoje, então, vocês só vão deixando pronto o resuminho, que depois, quando a gente terminar o filo, vocês vão ter que me enviar. Mas eu não vou pedir para vocês ainda nem fazer as atividades da apostila. Eu vou esperar terminar a explicação, combinado? Combinado. Aí, a próxima aula a gente termina o filo e depois a gente já começa o filo dos moluscos também. Eu acho que na apostila de vocês, inclusive, é uma unidade só para os dois filos, não é? Aham. É uma unidade só para os dois filos. Então, aí a gente já vai levando tudo junto. Tá certo?
Chegou mais alguém que eu não dei presença? Deixa eu fazer um print da tela. Eu cheguei. É a Bruna, verdade. Deixa eu fazer um print da tela e colocar lá no grupo, que daí assim eu faço a conferência depois pelo print. Não tem erro. No sábado eu passo o sábado fazendo essas conferências de quem veio, quem não veio, quem entregou, quem não entregou. Certinho, pessoal? Então, para hoje era isso. Até a próxima aula com vocês, que agora são tudo biologia. As 2 últimas aulas que faltam da gente da semana. Tá ok? Ok. Beleza. Então tá. Ô, Arthur, vou pedir mais uma vez para você aparecer nas aulas, viu? Colocar em ordem as suas atividades. Ó, o joinha. Certo? Olha lá, o Arthur deixou o computador ligado e foi dormir. Ai, Arthur. Bom, só o Lucas mesmo que não apareceu mesmo para aula. Tchau, pessoal. Depois eu posto lá a aulinha no grupo de vocês, tá?